Domingo, 28 de junho de 2026, hora do Café com Cosenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Já dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre as 10 mais cotadas ao título de Wimbledon. Lembrando que no café de ontem eu falei sobre os 10 mais cotados da chave masculina. Hoje é dia de falar da chave feminina, usando como referência as cotações de várias casas de apostas. Não estou fazendo propaganda de nenhuma específica aqui, mas estou usando as cotações, as odds, porque são boas referências. O top 10 no momento é o seguinte: Sabalenka está pagando 4, em média 4,5, 4,50 para 1. Para quem não entende como funciona a odd de casa de aposta, quando essa cotação de 4,50 ou 4,5 quer dizer que se você apostar R$1 e a Sabalenka for campeã, você recebe 4,50 de volta. Então, quanto menor esse número, mais favorito é o tenista. Então, Sabalenka em primeiro pagando 4,5, Rybakina paga 6,5. E só para ter uma referência, tá? O favoritismo da Sabalenka é de 4,5. O do Sinner ontem não chegava nem a 2. Pra vocês terem uma ideia de o quão favorito é o Sinner ao título de Wimbledon. Então, repetindo, Sabalenka 4,5, Rybakina 6,5, Iga entre 9,5 e 10, Andreeva oscilando entre 9,5 e 12. Óbvio que casas de apostas diferentes botam cotações diferentes, pagam, né, prêmios diferentes. Pegula pagando em média 12, 13 para 1. Coco Gauff entre 12 e 15, Madison Keys entre 15 e 18, Amanda Anisimova oscilando de 13 a 19, Carolina Muchova de 19 a 26, Noskova pagando em média 26. Esse é o top 10. Aí você me pergunta, onde está a Serena Williams nisso aí? As odds da Serena oscilam demais. Tem casa que paga 34 para 1, mas tem casa que paga 81 para 1. Ela, se a gente fizer a lista de todo mundo, ela vai estar atrás da Svitolina, da Osaka, da Jovic, da Kostyuk, da Vekic, da Krejcikova, e tá ali junto com a Raducanu, que é dúvida. Parou um treino antes do fim nesse sábado, cancelou as entrevistas que ela ia dar, adiou para esse domingo, então tem uma dúvida aí. E a Serena tá aí, mas vou falar da Serena também, vou falar das 10 e da Serena, tá? E depois vamos repassar os resultados do dia, e o que rola nesse domingo, que ainda tem coisa em domingo, porque tem Eastbourne e tem Challenger em Piracicaba. Vamos falar sobre isso tudo. Então vamos começar pela Sabalenka, né? Número 1 do mundo, é favorita pelo potencial, por tudo que ela é capaz de apresentar numa quadra de tênis, por todos os recursos do tênis dela. Tá numa chave boa, que ficou um pouco melhor com essa lesão no pé da Naomi Osaka. Ela abandonou a final dela nesse sábado, em Bad Homburg. Podia ser um jogo bom de oitava de final, ainda pode ser, né? A gente não sabe a gravidade, a seriedade dessa lesão da Osaka, se ela abandonou para se preservar, ou se realmente, né, não vai ter condição de competir em um bom nível em Wimbledon. Mas a Sabalenka pode ter uma terceira rodada perigosa contra o Ostapenko ou a Raducanu, né? Como eu já falei agora, parou um treino, é dúvida. Nas quartas ela pode pegar a Andreeva ou a Muchova. E a Muchova é o único head-to-head negativo que a Sabalenka enfrentaria antes da final, né? Considerando as favoritas por ranking ali. Ela tem 2 vitórias e 3 derrotas contra a Muchova. Ela não fez nada de especial na grama esse ano. Ela fez uma semi em Berlim, perdeu da Pegula. E tem aquele ponto de interrogação que vai ficar pairando sobre a cabeça da Sabalenka, especialmente pelo meltdown, por como o tênis dela e a cabeça dela derreteu naquele jogo em Roland Garros. Então, se ela chegar lá na frente, qual é o risco disso acontecer de novo? Eu acho que vai haver essa dúvida, esse assunto vai sempre voltar à tona, até a Aryna voltar a fazer um slam sólido do começo ao fim. Número 2 da lista, Elena Rybakina, pagando 6,5. O momento não ajuda, né? Porque ela fez quartas em Queens, perdeu da Kate Bolter, primeira rodada em Berlim, perdeu da Yala, vem de uma derrota decepcionante em Roland Garros para Starodubtseva, jogando muito mal. Pega uma Boasson voltando de lesão, que não tá ganhando o jogo. A Boasson ganhou um jogo e perdeu 5 esse ano. Numa chave que não é tão ruim, né? Ela pode pegar Mertens ou a Zygmunt na terceira rodada. Nas oitavas, Schneider, Boskova, Lee, Kudermetova, Samsonova. Quarta de final contra Anisimova, Noskova e Kirsteia. Aí começa a complicar um pouquinho. E é a chave que tem a semi contra Iga, né? Iga, Svitolina, Kostyuk e Paulini, quem sair dali. A Serena também tá nesse grupo.
Rybakina, evidentemente, tem um bom histórico em Wimbledon, foi campeão em 2022, fez quartas em 23, semi em 24, terceira rodada no passado, perdeu da Towson. Entre as favoritas aí, na chave dela, ela só tem head-to-head negativo contra a Samsonova, 2 vitórias e 4 derrotas, né? Isso até antes da final. Então, se a gente considerar o histórico que ela tem em Wimbledon e a chave, acho que daria para colocá-la, né, bem cotada, como ela está bem cotada nas casas de aposta. O momento é que não ajuda. E a Iga, terceira da lista, o momento também não é dos melhores, né? Ela é a campeã de Wimbledon, mas não tem um histórico espetacular lá, e mentalmente tem oscilado, tem se mostrado impaciente, irritadiça, não tem encontrado saídas, algo que vem acontecendo, né, já há algum tempo. Ela mostrou bons sinais no Saibro, mas em Roland Garros ela desapareceu no jogo contra a Kostiuk. E o pior de tudo, ela está numa chave duríssima. Ela pega Taylor Townsend na primeira rodada, que é perigosa, mais perigosa ainda na grama. Segunda rodada contra Valentova ou Pliskova, e a Serena ou Yala na terceira rodada. E ela nunca jogou contra a Serena, né? Acho que seria interessante de ver. O pré-Wimbledon da Iga foi só um jogo oficial em Bad Homburg, ela perdeu da Emma Navarro. Se passar bem dessa terceira rodada, aí o assunto muda. Mas aí acho que é uma conversa pra gente ter quando começar a segunda semana. Hoje, pensando nesse pré-Wimbledon quase inexistente, no quanto o tênis dela vem oscilando, e olhando pra chave, é difícil imaginar a Iga saindo campeã do torneio, né, defendendo esse título. Hoje, talvez a gente tenha outra conversa no domingo que vem. Mirra Andreeva, campeã de Roland Garros, só fez um jogo depois disso, perdeu da Alexandrova em Bad Homburg, e tem uma chave chatinha, né? Magda Linette na primeira rodada, que já é um risco, talvez Krejcikova na segunda, Siniakova ou Stearns na terceira rodada, Muchova ou Valinska, ou de repente até Andreescu nas oitavas, Sabalenka nas quartas. Ou alguém perde cedo aí, ou a Mirra vai ter um pesadelo de chave. E ela fez quarta de final ano passado, só para registrar. Que mais? Como é que ela vai jogar como campeã de slam? Acho que essa é uma dúvida interessante, né? Ela joga mais solta, mais confiante, porque tirou esse peso dos ombros e tá em outro patamar? Ou vai se colocar mais pressão porque é uma campeã de slam e precisa ir bem sempre? Cabeça de atleta, a gente nunca sabe como é que vai reagir. Então, até a gente ver e ouvi-la falando sobre isso, para mim fica essa dúvida. Para mim, eu não tenho convicção de que vai estar mais para um lado ou mais para o outro. Gostaria que ela se sentisse mais leve e jogasse mais solta, porque ela tem recursos, tem tênis, é uma tenista muito legal de ver quando as coisas estão funcionando para ela. Eu gosto da Mirra, né? E até porque é fã de Andy Murray, então fã de Andy Murray já começa acima dos outros. Mas também não é fácil jogar o Wimbledon depois de você ganhar o primeiro slam um mês antes, né? Onde é que está a cabeça? Por onde passou a cabeça nesse tempo? A gente só vai ter essas respostas quando o torneio começar. Jessica Pegula, um dos melhores períodos para Wimbledon, foi vice em Berlim, ganhou da Siniakova, ganhou da Madison Keys, ganhou da Sabalenka, teve uma vantagem aí, entre aspas, de ter perdido na primeira rodada em Roland Garros, porque teve mais tempo para descansar e se preparar para a grama, evidentemente, mas não tem um histórico tão bom em Wimbledon. Quartas em 2023, beleza, mas terceira rodada em 22, segunda rodada em 24, primeira rodada no passado, não é tão animador assim, né? A chave dela não é nada ruim. Vidmanova na primeira rodada, Sorriba Stormo na segunda, Potapova ou Bolsas Maneiro na terceira, Jovic ou Alexandrova nas oitavas, e quartas contra quem sair ali de Coco Gauff, Bent, Tlik e Kalinskaya ou, né, outro nome. Então, lembrando que a Pegula é a cabeça 4, para mim ela foi campeã desse sorteio. Porque não é que seja simples ou fácil ou um passeio, mas dadas as possibilidades, o caminho dela é bem bom. Agora, se vai aproveitar é outra história, vamos ver. Mas, considerando o que ela jogou, o quanto venceu antes de Wimbledon, é um nome pra gente, né, ficar atento. E a Coco? Tem que falar dela, né? Que não é tão perigosa na grama quanto é em outros pisos.
Aqui ela não tem como opção tão boa assim levantar a bola e se defender e correr de um lado para o outro quando o jogo A não está funcionando, que é o que ela faz no Saibro e costuma dar certo. Né? Ela não estava jogando bem na temporada de Saibro, mas quando a coisa apertava, ela jogava a bola alta, usava spin, se defendia e corria e forçava as outras a correrem risco. Na grama, ela tem menos tempo para se defender. Então, o jogo dela não é naturalmente tão eficiente assim. Né? O pré-Wimbledon, ela perdeu da Badosa nas oitavas em Berlim. Fez primeira rodada no passado, oitavas em 2024, primeira rodada em 2023, terceira rodada em 2022. O histórico que ela tem em Wimbledon mostra, né, que o tênis dela não é o melhor possível para jogar na grama. Agora, a chave não é ruim, é o mesmo quadrante da Pegula que eu acabei de falar. Ela pega Korpat na primeira rodada, Solana Sierra ou Ana Bonda na segunda, Li ou Lu na terceira, oitavas contra Benčić e Kalinskaya. E aí quarta seria contra Pegula, Jovic, Alexandrova, Potapova, enfim. Tem gente perigosa aí, né? Eu gosto da Benčić, gosto da Kalinskaya, mas a partir das oitavas, acho que a chave da Coco tá boa para chegar na segunda semana. E outra, né? Dadas as possibilidades, de novo, mesmo o caso da Pegula, acho que é um bom sorteio para Coco, e a Coco é cabeça 7, ela já não é mais cabeça 2, 3 do mundo. Então estar aí como cabeça 7 acho que foi muito bom para ela. Outra americana, aliás, tem um monte de americana, né, nessa lista. Madison Keys. E aqui a gente chega num terreno interessante, porque a Madison Keys tem um grande saque, tem um jogo agressivo, muita potência, fez um ótimo pré-Wimbledon, ela fez quarta de final em Berlim, foi campeã em Eastbourne, então ela chega com ritmo, chega com confiança, e tem um jogo que pode funcionar bem na grama. Só que ela nunca fez um Wimbledon à altura desses recursos, né, do que ela pode fazer. Ela fez quarta de final em 2023 e só deixou escapar aquele jogo com a Pauline, que ela estava ganhando, sacou 5-2 no terceiro set, depois ela abandona lesionada no 5-5 do terceiro. Perdeu da Zygmunt ano passado na terceira rodada, então falta esse resultado grande para ela, né, em Wimbledon. E a chave dela pode ter a Anisimova na terceira rodada, que é a vice-campeã do torneio. Então, olhando agora, antes das coisas acontecerem, parece justo dizer que quem vencer aí vai forte para a segunda semana. Acho que esse é o jogo-chave dessa sessão, que é o quadrante da Rybakina. Talvez por isso também a Keys não esteja mais acima nessa lista de cotadas, porque tem esse jogo que é uma incógnita, quase não saiu aqui, contra a Anisimova. E aí sim, logo depois da Keys na lista de mais cotadas, vem a Amanda Anisimova, que é a atual vice-campeã, tomou aquela surra da Iga no final do ano passado, e tem 1-0 no head-to-head contra a Madison Keys. Nem é um jogo tão longe assim, foi um jogo no Finals do ano passado, quadra dura. Mas a Anisimova jogou pouco recentemente. Depois de Miami ela voltou só em Roland Garros, perdeu da Paris jogando mal, fez quarta de final em Queens, ganhou da Zygmunt, perdeu da Jovic. É uma amostra pequena. Mas tem jogo, tem bola, tem confiança, tem um bom saque, tem uma ótima devolução, tem um backhand que é perigosíssimo. Então, armas ela tem. Precisa estar afiada, com confiança, precisa estar calibrada. Será que vai estar? Porque não tem muito tempo. E esse jogo com a Madison Keys já é na terceira rodada. E depois pode ter a Noskova nas oitavas, que também é outro osso duro de roer, e a Rybakina nas quartas, se a Rybakina chegar lá. Então, se a gente olhar pelo momento, quem está melhor nesse grupo aí é a Madison Keys. Mas nesse nível de tênis, nesse nível de exigência, com o jogo de risco que essas três fazem, eu tô falando da Rybakina, da Keys, da Anisimova, todas jogam atacando, correndo risco. Quem tiver num dia ruim, a coisa vai embora rápido. E a gente não viu a Anisimova afiada e consistente nos últimos meses. Então tem esse ponto de interrogação aí também. Por isso que a chave feminina é muito legal, porque é muito difícil de prever assim com... Né? Nossa, o Sinner vai atropelar todo mundo, o Djokovic é muito favorito nas primeiras rodadas. Você olha pra chave feminina, pode acontecer qualquer coisa na primeira semana. E é legal, acho que dá um ar de suspense, tem mais jogos que você fica ali na dúvida do que vai acontecer. Além do fato de ser melhor de 3, o que favorece zebras. Mas número 9 da lista, Karolina Muchova, que eu adoro ver jogando, sou fã. Perdeu da Madison Keys em Berlim, foi campeã em Bad-Homburg nesse sábado, na final contra a Osaka. Tá num ótimo momento, é uma ótima tenista, tem recursos, tem armas,
Só que tem também o hábito de não jogar o melhor tênis que ela pode jogar em fases importantes de slams. E não é nem questão de não vencer, porque você pode chegar numa fase avançada de um slam, pegar uma tenista num dia melhor e perder, e tudo bem. Mas a questão da Muhrova é que ela não joga bem mesmo. Às vezes o jogo dela desaparece em partidas grandes. E em Wimbledon, coitada, ela não ganha um jogo desde 2021. Ela tomou a primeira rodada em 22, em 23, em 24, 25, e deu um pouquinho de azar no sorteio, porque ela pega Halep em 22, pega Badosa em 24, mas ela pega Niemeyer em 23, que era um jogo ganhável, e ano passado ela perde da Wang Xinyu. Então, sim, né, falta alguma coisa para ela fazer as coisas clicarem em Wimbledon, né? Esse ano ela pega a Zakharova na primeira rodada, depois complica a chave, pode ser Andreescu na segunda rodada, Rvalinska na terceira. Aliás, estou muito curioso para ver a Rvalinska jogando como cabeça de chave em Wimbledon. Voltando para a Muhrova, ela pode ter a Andreeva nas oitavas, a Sabalenka nas quartas. Então, resumindo, eu não colocaria minhas fichas na Muhrova aqui, mas tênis ela tem. Eu adoraria vê-la indo mais longe, ganhando um slam. Hoje não acho provável. Não em Wimbledon, não com essa chave. A não ser que a chave vá se abrindo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas, como toda análise dessas, a gente tem que fazer antes das coisas acontecerem. E baseado, né, no que está aí na chave hoje, é difícil. E o 10º lugar da lista é a Linda Noskova, outra tcheca. Também está na seção da 15 da Anisimova. Pode pegar quem vencer aí nas oitavas. Pode pegar a Sorana, que esteja na terceira rodada, que ela, aliás, tem um head-to-head negativo contra a Sorana. São 2 vitórias e 3 derrotas. E desses 5 jogos, 4 foram esse ano e a Sorana ganhou 3. Então não é simples o caminho da Noskova, né? Mas ela está em ascensão, ela é uma top 10 com 21 anos, tem um jogo com recursos interessantes, ela sabe jogar agredindo, foi campeã em Berlim, ganhando da Paris, da Badosa, da Yala e da Pegula. Então tem credenciais importantes aí. Em um Wimbledon ano passado ela fez oitavas, perdeu da Anisimova, que pode aparecer no caminho dela de novo. Então é interessante, a Noskova tá aí correndo por fora, como tem muita gente boa também correndo mais por fora ainda, mas é um nome interessante pra gente ficar de olho, né? E quando eu falo gente interessante, tem Svitolina, tem a Naomi Osaka, tem a Jovic, tem a Kostyuk, tem a Vekt, a Krejcikova, né? Nomes que eu falei antes que estão ali à frente da Serena na lista de mais cotadas, né? Mas vamos falar da Serena. Por que ela tá aí atrás de tanta gente? Porque tem um monte de ponto de interrogação, né, nessa volta dela ao tênis. Todo mundo sabe do que ela foi capaz, o quão grande a Serena é, o que ela representa pro esporte, e que ela tá sacando bem. Nos 2 jogos de dupla que ela fez, ela jogou bem. Mas ela não jogou simples. Ela tá com 44 anos. A gente não sabe se fisicamente ela vai conseguir fazer uma sequência de 2, 3, 4 jogos sem se lesionar, ou se recuperando bem para estar, né, 100% na partida seguinte. E tem uma chave dura. Então falar em título hoje parece um sonho. Mas também parece irreal exigir ou pensar em título da Serena voltando, né, com tão pouco tempo de quadra em Wimbledon. Ela estreia contra a Maya Joint, que é uma ótima estreia, porque a Joint não vem ganhando de ninguém. Mas pegar a Yala na segunda rodada pode ser duro. Pegar a Iga na terceira também. E repito, né, ela nunca jogou contra a Iga, eu adoraria ver essa partida para saber o que pode acontecer. Então acho que falar qualquer coisa, olhar para as chances da Serena agora, hoje, né? Olhar além dessa terceira rodada parece precipitado ou otimista demais. Mas é o que eu falo. Sempre para ela, para o Djokovic, falava para o Federer, falava para o Nadal. Nunca convém duvidar demais de atleta que é campeão nesse nível. E a Serena joga sem pressão também, né? Porque se perder, ainda mais nessa chave, ninguém vai achar ruim. E quem achar ruim vai ficar quieto, porque a imprensa americana se borra de medo de criticar a Serena por qualquer coisa, né? Se fizeram um documentário para defender a Serena naquele episódio do Carlos Ramos, na final do US Open, eles são capazes de tudo. Mas acho que não vai ser o caso agora em Wimbledon, acho que não vai precisar. Mas Serena, sim, vai atrair gente, vai ser legal de ver. Bom, vamos para os resultados desse sábado, que aconteceu nas finais do pré-Wimbledon. Em Maiorca, Alejandro Davidovich Fokina finalmente foi campeão, fez 7-6, 6-3 em cima do Ethan Quinn.
Primeiro título dele, sexta final de ATP na carreira. Foram 4 finais ano passado, e 2 delas com match point, né? Um em Delray contra o Kecmanovic, ele teve 2 match points, e outra em Washington, que essa ficou mais famosa até, né? Foi contra o De Minaur, ele teve 3 match points, não fechou, perdeu, chorou, ganhou um abraço do De Minaur, foi emocionante, e agora levanta o primeiro troféu da carreira. Em Eastbourne, a Madison Keys foi campeã, derrotando a Tatiana Maria, sempre a Tatiana Maria, por 7-6, 6-4, se eu não me engano. Eu anotei o placar aqui em algum lugar e me perdi. Mas foi o 4º título da Madison Keys na grama, o 3º em Eastbourne. Ela ganhou lá em 2014, 2023 e 2026. E o outro título foi em Birmingham. E na ATP, a final não aconteceu por causa da chuva, né? O Humbert e o Bergs iam jogar, assim como a final da Louise e da Gabi na dupla foi adiada também. Em Bad Homburg, como eu falei, a Muhrova foi campeã, a Osaka abandonou por causa de uma lesão no pé, o placar era 6-1 e 1-0. Foi só o 3º título da carreira da Muhrova, por isso que eu falo que, né, ela não joga o melhor tênis dela frequentemente em fases avançadas. Mas foi o 2º título, né? De 3 títulos na carreira, 2 foram esse ano, ela ganhou Doha. Vai voltar para o top 10, e a Naomi Osaka segue sem conquistar um título desde 2021, desde o Australian Open, e a 3ª final seguida que ela perde. Só para registrar aqui, Challenger de Piracicaba rolando, Thiago Wilde está na final. Ele ganhou o De La Serna 6-3, 6-3 nesse sábado, ganhou uma rodada dupla na sexta-feira. A outra semi tinha o Putinelli, mas ele perdeu do Villanueva 3-6, 7-5 e 6-1 e deu dó, porque o Putinelli teve 6-3 e 3-1, uma sétima quebra de vantagem. Mas falando sobre o Wilde, essa final já significa ganhar umas 20 posições no ranking. Ele era 297 quando a gente fez aquela entrevista no último sábado, agora ele está indo para perto de 270. E se for campeão já fica acima de 250, o que é um grande passo para entrar ali perto, chegar perto da zona de classificação para o qualifying do US Open. Mas o qualifying é no fim de agosto, ainda tem chão até lá. O que tem hoje? A continuação da final de Eastbourne. Zizou Bergs vai sacar em 1-2 no primeiro set contra o Humbert. E é duro, né? Porque você faz a final no domingo com o Wimbledon começando na segunda-feira, é chato. Mas é o risco de quem entra nesses torneios de grama nessa semana anterior, né? A Louise e a Gabi também jogam a final hoje contra a Malekova e a Skok, ou Kolodjova. E a final de Piracicaba com o Wilde e o Villanueva às 11h, com transmissão da ESPN 2 e no Disney Plus, claro. Para terminar, tem uma pergunta de apoiador aqui e a pergunta do Rui Mendes. Como eu postei no grupo de apoiadores ontem uma entrevista muito boa do Franco Davin, que é o argentino que trabalha junto com a equipe do João, ele é técnico mentor. Entrevista feita pelo Sebastián Torok, do La Nación. Aliás, canso de elogiar as reportagens do Seba aqui. E acho que eu não vejo nada de nível médio que ele faz. Ele só faz coisa muito legal de ver e o La Nación dá essa possibilidade dele fazer coisas com profundidade, de fazer entrevistas longas, e é muito legal. O Torok, pra mim, assim, se ele fosse americano e fizesse reportagem sobre tenistas americanos em inglês, ele teria uma visibilidade assim muito maior do que já tem, mas ele é enorme, assim, tudo que ele faz é de altíssima qualidade. Pra mim é top 10 de jornalistas que escrevem sobre tênis no mundo. Tudo que ele faz é de nível altíssimo, então recomendo. Postei no grupo de apoiadores, quem tá no grupo e tá ouvindo tem o link lá pra ler. Entrevista muito legal, ele fala sobre o circuito em geral, fala sobre o João Fonseca, fala sobre Del Potro. O Franco, lembrando, ele foi técnico do Gaston Gaudio quando o Gaudio ganhou o Slam, e foi técnico do Del Potro quando o Del Potro ganhou aquela final do Federer no US Open de 2009. E hoje ele é uma espécie de mentor do João e do técnico dele, o Guilherme Teixeira. Mas a pergunta que o Rui Mendes manda aqui no nosso grupo de Telegram é o seguinte: Franco Davin já se tornou o técnico principal do João, mesmo que extraoficialmente? Lendo a entrevista ao La Nación, conhecemos melhor toda a trajetória e todo o conhecimento do Franco. Na sua opinião, não é muita bagagem para apenas ser um consultor do Guilherme? Rui, eu acho que a questão aí é mais a nomenclatura da coisa. Porque eu não acho que ele seja um consultor, assim, nessa posição. O João disse uma vez, o João disse que ele era, não lembro exatamente a frase que o João usou, as palavras, mas se eu não me engano ele fala que o Franco seria um técnico do técnico dele. Então acho que a palavra é mais mentor do que consultor. Não sei se isso faz diferença para você ou não, ou se é só uma questão de como eu vejo as coisas.
Mas eu acho que não é a ideia do Franco e não é a ideia da equipe que o Franco esteja no dia a dia 100% com o João. Acho que a ideia nunca foi essa. Mas ele tá nos torneios grandes, ele tá nos slams, ele tá junto, ele tá acompanhando. Então, nesse nível aí, eu acho que quando se trabalha numa parceria e quando tá tudo alinhado ali, eu acho que faz pouca diferença a nomenclatura ou estabelecer quem é o técnico 1, quem é o técnico 2. Porque, e no caso do João com o Guilherme, eu acho que tem muito da sintonia dos dois, da conexão que os dois têm, que vem de, né, muitos anos já. Então não faria sentido, pelo menos na minha cabeça, discordem à vontade, não faria sentido a maior parte da comunicação com o João ser feita pelo Franco e o João e o Guilherme ficar ali em uma posição secundária. Não tô dentro da equipe, não tô vendo que tipo de coisa é passada pelo Franco, que tipo de coisa é passada pelo Guilherme, para dizer assim, né, especificamente, olha, é assim, é assado. A gente sabe por alto, baseado no que o Gui falou, baseado no que o João falou, e o Guilherme tem uma entrevista até para mim, que ele fala um pouquinho de como é essa relação, lá atrás, acho que a gente gravou essa entrevista antes de Miami, ano passado, que em Miami o Franco aparece lá e chama atenção. Mas não me preocupa essa questão, Rui. Eu entendo que seja um alvo de interesse das pessoas e tal, mas do mesmo jeito que assim, não me incomoda se o técnico 1 do Sinner é o Vagnozzi ou se é o Cahill. Eu acho que eles trabalham numa parceria ali. Não, acho que é uma relação diferente da que o João tem com o Guilherme e o Franco. Né, eu acho que ele é muito mais próximo do Guilherme do que do Franco em comparação ao que o Sinner é com o Cahill e o Vagnozzi. Né? A gente vê o Cahill falando muito com o Sinner nas partidas e a gente não vê tanto o Franco. Mas não é algo que me preocupe excessivamente. E é uma coisa que eu não lembro quem foi que falou isso outro dia. A gente viu eu vi algum ex-tenista falando que, cara, se a equipe do João não tivesse tão redondinha, ou foi essa entrevista do Franco também, não lembro agora onde eu li, mas alguém dizia que se a equipe do João não trabalhasse de uma maneira tão redonda, se as pessoas não fossem tão competentes, o João não ia estar lá onde está com essa idade, com esse nível de precocidade. Então, honestamente, não me preocupa. Eu entendo que vai ter gente que vai falar que o João precisa de um técnico de grife, com experiência em slam, um técnico grande, mas as coisas estão funcionando. E essa ascensão não vai acontecer de um dia para o outro. Ele não vai chegar amanhã e vai ganhar um Wimbledon. Eu acho que não, se ganhar, ótimo, né? Mas eu acho que não é para acontecer agora. Como não era para acontecer em Roland Garros. Roland Garros eu acho que ele foi muito mais longe do que o que seria normal para um cara na ascensão dele, onde ele está, o estágio da ascensão dele. Então não me preocupa demais não, tá? Mas eu entendo sua pergunta e faz super sentido a questão, mas eu não acho que ele seja um consultor nesse sentido de estar tão abaixo do Guilherme ou sei lá, tá? Não me preocupa demais não. Bom, gente, então é isso, né? Um ótimo domingo para todo mundo. Voltamos amanhã falando do que vai rolar na segunda em Wimbledon e do que tiver rolado nesse domingo também, né? Tem Gabi, tem Luísa, né? Mas a gente volta para falar um pouquinho dos jogos que vão rolar, do que esperar. Vou deixar uns palpites também, que vocês gostam de palpite para poder me cornetar depois. Faz parte. E vamos em frente. Beleza? Abraço!